Olá, pipoqueiros e pipoqueiras de plantão! Sejam muito bem-vindos ao Resumo Popcorn, o seu canal para mergulhar fundo no universo do cinema e das séries. Hoje, embarcaremos em uma jornada cinematográfica que desafia as convenções e redefine a narrativa animada. O aclamado filme Flow de 2024. Preparem-se para conhecer uma obra que já está sendo chamada de obra-prima e conquista marcante, prometendo visuais deslumbrantes e uma profundidade emocional que transcende a necessidade de palavras. Antes de mais nada, é crucial esclarecer: estamos falando do filme de aventura animado Flow, e não de outras produções homônimas lançadas no mesmo ano, como a minissérie de TV ou o curta-metragem. Este Flow é uma coprodução letã, francesa e belga, dirigida por Gintz Zilbalodis. Sua premissa central é ao mesmo tempo simples e profundamente envolvente. Acompanha um gato solitário em um mundo aparentemente pós-apocalíptico, onde o nível da água sobe dramaticamente, forçando-o a interagir com outros animais em sua luta pela sobrevivência. O que imediatamente distingue Flow no panorama da animação é sua audaciosa escolha de não ter diálogos. Esta decisão artística não é um mero detalhe, mas o cerne de sua abordagem narrativa. A produção do filme foi um empreendimento monumental, iniciado em 2019 e levando 5 anos e meio para ser concluída. O fato de ter sido animado inteiramente usando o software livre e de código aberto Blender sublinha a dedicação à visão artística e à inovação, afastando-se dos orçamentos e métodos tradicionais de grandes estúdios. Essa escolha de ferramenta e a ausência de diálogo demonstram uma prioridade na expressão visual e na força da história contada por meio de imagens e sons, em vez de depender de grandes elencos de dubladores ou de técnicas de produção mais convencionais. O sucesso que o filme alcançou, mesmo com essas escolhas não convencionais, sugere uma crescente abertura do público e da crítica para formas mais experimentais e globalmente diversas de animação, desafiando o domínio dos modelos de produção de Hollywood. A excelência visual de Flow é inegável. Críticos o descrevem como possuindo visuais deslumbrantes e animação revolucionária, onde cada quadro é uma pintura. O estilo de animação foge do hiperrealismo, optando por uma fusão de elementos naturais como uma arte gráfica estilizada. Essa abordagem visual única é fundamental para a experiência do filme. Um dos aspectos mais elogiados é a forma como os animais são retratados. Eles agem como animais, com um nível de antropomorfismo que é intencionalmente limitado a cerca de 25%, em contraste com os 75-100% típicos de filmes da Disney e Pixar. Essa escolha confere uma autenticidade notável às suas aventuras, tornando as emoções, tanto de alegria quanto de perigo, muito mais impactantes. A ausência de diálogos, por sua vez, não é uma limitação, mas uma poderosa ferramenta narrativa. Ela universaliza a história, permitindo que as imagens e a trilha sonora assumam o protagonismo na transmissão de emoções, fazendo o coração do espectador bater mais rápido. As inspirações do diretor Gintz Zilbalodis em Jacques Tati e na série de anime Future Boy Conan revelam uma fusão de influências que contribuem para a singularidade visual e narrativa da obra. A capacidade do filme de comunicar tanto sem palavras é um testemunho de sua maestria em contar histórias visuais, provando que a inovação artística pode ser mais poderosa do que a mera perfeição técnica. Por trás de seus visuais cativantes, Flow tece uma narrativa rica em temas universais. A história explora a sobrevivência, a formação de comunidades, a resiliência diante da adversidade, a importância do lar e o poder da amizade. Esses temas são abordados com uma delicadeza que evita o didatismo, permitindo que as mensagens emerjam organicamente da jornada dos personagens. O filme é, em sua essência, uma meditação sobre nossa conexão com o mundo natural e uns com os outros. A metáfora central da necessidade de abandonar o ego em favor da coletividade é sutilmente tecida ao longo da trama. Ao apresentar esses temas através de personagens animais em um cenário pós-humano, o filme consegue uma reflexão desapegada, mas profundamente empática sobre lutas que são universalmente reconhecíveis, como a cooperação e a perda. Isso o torna acessível e ressonante para públicos de todas as idades e culturas.
A mensagem de esperança que Flow transmite, de que a vida persiste, adaptando-se e fluindo como um rio que abre novos caminhos entre as pedras, oferece um comentário oportuno e relevante sobre os desafios ambientais e existenciais que enfrentamos hoje, posicionando-o como uma alegoria ambiental sem ser explicitamente político. O reconhecimento que Flow recebeu é esmagador. No agregador de críticas Rotten Tomatoes, o filme ostenta uma impressionante aprovação de 97%, com base em 148 críticas, com uma média de 8,5 de 10, sendo classificado como Certified Fresh. No Metacritic, que utiliza uma média ponderada, alcançou uma pontuação de 87 de 100, com base em 27 críticos, indicando aclamação universal. O consenso geral elogia sua animação inovadora e seus temas maduros, considerando-o irresistível. O sucesso de bilheteria também é notável. Flow se tornou o filme mais assistido nos cinemas da Letônia em toda a história, vendendo mais de 306 mil ingressos. Nos Estados Unidos, tornou-se o filme de maior bilheteria da Janus Filmes, com 4 milhões de dólares em vendas de ingressos, superando Drive My Car. Até fevereiro de 2025, arrecadou mais de 36 milhões globalmente. Além do sucesso comercial e de crítica, Flow foi agraciado com importantes prêmios. Conquistou o Oscar de Melhor Animação no 97º Academy Awards e também o Globo de Ouro de Melhor Filme de Animação. Foi ainda o primeiro filme da Letônia a ser indicado e a vencer um Oscar, sendo a submissão do país para Melhor Filme Internacional. Críticos como Jake Coyle, da Associated Press, o chamaram de o melhor filme de animação de 2024. O ator e diretor Bill Hader o nomeou seu filme favorito de 2024, assistindo 3 vezes. E agora, a pergunta que não quer calar. Vocês estão prontos para mergulhar ainda mais fundo na correnteza de Flow com alguns spoilers? Se sim, preparem-se. Atenção, a partir de agora, spoiler. A história de Flow começa com um gato cinzento vagando por uma floresta até que seu mundo é virado de cabeça para baixo por uma inundação massiva. Após escapar de um grupo de cães e testemunhar uma debandada de cervos, o gato é pego pela enchente, mas consegue sobreviver e alcançar um terreno mais elevado. O seu lar, uma cabana abandonada adornada com esculturas de gatos de madeira, é consumido pelas águas, forçando-o a escalar uma gigantesca estátua de gato em uma tentativa desesperada de escapar da maré crescente. Eventualmente, o gato encontra refúgio em um barco, que se torna o palco para a formação de uma tripulação improvável. A bordo, ele se une a diversas espécies, incluindo um capivara sonolenta, um otimista labrador, um lêmure inquieto e uma majestosa ave secretária. A dinâmica entre esses animais é o coração da narrativa. O gato, inicialmente um ser solitário, é forçado a aprender a cooperar com esses companheiros de viagem, apesar de suas diferenças. É notável que esses animais, de alguma forma, sabem como pilotar o barco, o que adiciona um toque de surrealismo e inteligência inerente à natureza. Essa jornada é frequentemente comparada à história da Arca de Noé, mas com uma distinção crucial: não há humanos a bordo. Essa interpretação da Arca de Noé sem humanos eleva a simples trama de sobrevivência a um comentário profundo sobre a resiliência da natureza e sua capacidade de se auto-organizar e encontrar equilíbrio na ausência da humanidade. O filme sugere que a vida, em suas múltiplas formas, possui uma força intrínseca para persistir e se adaptar, talvez até prosperando de forma mais harmoniosa sem a intervenção humana. Esse é um poderoso, embora sutil, recado ambiental que ressoa profundamente com as preocupações contemporâneas. O mundo de Flow é um espetáculo visual de um planeta desprovido de presença humana. Em vez de pessoas, vemos os vestígios de uma civilização passada. Ruínas submersas, monumentos em decadência, cidades e anfiteatros engolidos pelas águas e estátuas colossais. A cabana abandonada do gato, com suas esculturas de madeira, sugere que um antigo morador humano as construiu, adicionando um toque de mistério ao seu passado. A presença dessas ruínas humanas serve como um pano de fundo comovente, comentando implicitamente a fragilidade da civilização humana e o poder duradouro da natureza para recuperar e remodelar o mundo. Essa narrativa visual permite que os espectadores reflitam sobre o legado da humanidade e a capacidade do planeta de persistir além de nossa existência, reforçando as mensagens ambientais do filme sem a necessidade de qualquer diálogo.
Além disso, a ambiguidade em torno do passado do gato, com alguns críticos especulando que o mundo é pós-humano ou que os humanos podem ter se transformado em animais e o próprio gato poderia ter sido o escultor ou o antigo dono da cabana, convida a uma interpretação filosófica mais profunda. Essa incerteza borra as linhas entre as espécies e sugere uma natureza cíclica da existência ou uma conexão profunda entre a humanidade e o reino animal, enriquecendo a narrativa para além de um simples conto de sobrevivência. A capacidade de Flow de evocar emoções profundas e criar uma conexão íntima com os personagens, tudo isso sem uma única palavra falada, é uma das suas maiores proezas. O filme depende inteiramente de sua trilha sonora envolvente, dos sons ambientes e da linguagem corporal expressiva dos animais para transmitir suas mensagens. Momentos como a perseguição inicial do gato pelos cães após roubar um peixe, ou a cena em que ele se agarra desesperadamente ao topo da estátua de gato enquanto as águas sobem, são carregados de tensão e emoção. Outros momentos de destaque incluem a defesa do gato pela grande ave secretária, um ato de coragem e companheirismo que ressoa profundamente. A subsequente partida para o céu da ave, interpretada por muitos como uma recompensa por sua bravura e amor, é um exemplo da natureza aberta do filme, que permite diversas interpretações e uma conexão pessoal mais forte com a narrativa. A jornada dos animais no barco se transforma progressivamente em uma exploração da coexistência e da formação de laços inesperados. As reações do público confirmam o impacto emocional do filme, com muitos espectadores relatando terem chorado muito e rido muito. A capacidade do filme de provocar respostas emocionais tão fortes sem diálogo é um testemunho de sua animação excepcional, design de som e desenvolvimento de personagens, provando que as emoções universais podem ser transmitidas de forma mais poderosa por meios não verbais do que por palavras. Em suma, Flow não é apenas um filme, mas uma experiência cinematográfica que se solidifica como uma obra-prima, um clássico instantâneo e uma conquista marcante no campo da animação. Sua capacidade de contar uma história profundamente emocional e complexa sem uma única palavra, apoiando-se unicamente em visuais deslumbrantes e uma trilha sonora evocativa, é um testemunho de sua inovação e da visão singular de Gintz e Ubalodes. O filme tem um impacto duradouro, permanecendo na mente do espectador muito depois que os créditos sobem, e tem um apelo universal para todas as idades. Sua abordagem única, que prioriza o realismo animal e a narrativa visual, o posiciona como um sucessor espiritual de obras do estúdio Ghibli, ou um filme que certamente agradará fãs de The Wild Robot e Watership Down. O sucesso de Flow, desde sua produção com software de código aberto até suas vitórias em premiações de prestígio, serve como uma poderosa validação para a animação independente e artística. Ele inspira futuros criadores a explorar novas fronteiras na contação de histórias, sem se prender às fórmulas comerciais tradicionais, prometendo diversificar e enriquecer ainda mais o cenário global da animação. Flow é, sem dúvida, um rio que continua a fluir, moldando o futuro da arte animada. E você, já assistiu a Flow? Qual foi a sua cena favorita? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos adorar saber a sua opinião. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no Resumo Popcorn. Até a próxima!